Olá, professor. Mais uma vez nos encontramos para comentar a atualidade que hoje passa por uma efeméride com 100 anos. No dia 28 de junho, concretamente, assinalou-se os 100 anos sobre o acontecimento que despoltava a Primeira Guerra Mundial. Professor Sadrica, 100 anos depois, como é que é importante e como é que nós devemos olhar para esta efeméride? 100 anos depois, devemos olhar para esta efeméride e é assim que quem estuda a efeméride e quem estuda a história a recorda, é uma espécie de 11 de setembro da altura, ou seja, aquela data, e nós lemos a imprensa, lemos textos dessa época, toda a gente que viveu esses tempos se lembra do que é que estava a fazer, onde é que estava, nessa data que citou, 28 de junho, que é exatamente o dia em que em Sarajevo o arquiduque, herdeiro de um dos maiores impérios da Europa desse tempo, é morto por um ativista bósnio, sérvio. E, portanto, é uma espécie de 11 de setembro porque pode ser retrospectivamente olhado como o dia em que um certo mundo, aquele mundo que vinha desde o século XIX, de esplendor, de conforto, de desenvolvimento, subitamente chega ao seu fim. Uma realidade que era dada por garantida? Que era dada por garantida e que os europeus sobreestimaram a solidez. E, portanto, se vale a pena hoje relembrar essa data, vale a pena relembrá-la pelo caráter efêmero, pelo caráter contingencial que as realidades políticas, sociais, etc. têm. Um facto histórico aparentemente simples. Ninguém no dia 28 de junho à noite diria que aquele episódio iria causar uma guerra. O facto é que a Europa estava em paz nesse dia, enfim, havia tensão armada, mas as tensões armadas sempre se tinham resolvido diplomaticamente, mal ou bem. O grande segredo é compreender porque é que, naquele momento, isso foi impossível. E o que é facto é que a Europa, um mês envolvida, um mês e poucos dias envolvidos, estava em guerra. O sistema de alianças conta, é verdade que sim, mas conta sobretudo a extraordinária imprevidência de quem decidia diplomaticamente, politicamente, porque era uma geração pouco habituada à guerra, semelhante à de hoje. A Europa hoje é conduzida por homens que, felizmente, nunca viram guerra. A nossa memória sobre a guerra é uma memória que tem 70 anos. E, portanto, a Primeira Guerra Mundial deve ser recordada como um teste à capacidade de nós antevermos uma ameaça e de pensarmos que pode parecer que a situação não é muito séria, mas o que é facto é que a situação era suficientemente séria para, enfim, conduzir a uma guerra generalizada, uma Primeira Guerra Mundial que de facto inovou neste sentido sinistro em termos de capacidade de aniquilar um mundo inteiro e uma civilização inteira. Tal como agora, há 100 anos atrás, Portugal mantinha-se na periferia, mas entra na Primeira Guerra Mundial. Não logo inicialmente, participou a partir de 1916, enfim, contabilizou qualquer coisa como 8.000 mortes, 7.000 e qualquer coisa mortes, não é um número impressionante, mas é um número significativo e, sobretudo, o que se passou é uma história interessante porque a intervenção em 16 é apresentada pela República como uma maneira de unir os republicanos em torno do regime. Há uma causa sagrada, externa, que implica a participação de todos. Na realidade, a guerra teve o efeito contrário, ou seja, dissolveu por completo a República, as instituições, a economia, e, num certo sentido, a guerra liquidou a República, que tinha 4 anos apenas na altura. E, portanto, historicamente, nós também não compreendemos nada do que foi a República, do que foi o Estado Novo, do que foi a ascensão do Estado Novo, sem percebermos o efeito absolutamente determinante que a guerra teve no plano social, no plano económico, no plano, enfim, talvez o mais agitado de todos os anos do século XX em Portugal, tirando 1974-75, tem sido 1917-18, por causa da intervenção na guerra. 100 anos depois, são alertas que vale a pena lançar? São alertas que vale a pena lançar porque não é que a Europa, como nós também já temos visto, não é que a Europa caminhe para uma nova guerra, não é que a Europa caminhe, mas o que é facto é que nós podíamos dizer isto com mais certeza, se calhar há 1 ano ou 2 ou alguns meses, do que hoje. Não acho que a Europa caminhe para uma guerra geral, mas acho que há focos de agitação e de guerra e de incerteza que parecem reproduzir algo do que era o ambiente vivido na Europa há 100 anos.